A paz do Senhor a todos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela minha vida, por Ele estar me proporcionando mais uma noite para falar da sua palavra. Quero também agradecer a Deus pela vida dos inscritos, que Deus continue abençoando cada um. Quero também agradecer a Deus pela vida daqueles que vão assistir ou ouvir esse vídeo. Justamente na hora que o gritador passa, né? Amém? Muito bem. E nessa noite, para a nossa meditação, eu quero ler no livro de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, né? Evangelista Mateus. O capítulo 16 e o versículo 6. Só alguns versículos. O título da leitura é O Fermento dos Fariseus. Amém? Muito bem. E diz assim, ó, o versículo 6. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Amém? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar dessa palavra um pouco polêmica, né? O fermento dos fariseus. Que é só o que existe hoje. É o fermento dos fariseus, né? Que fica fazendo confusão. Aliás, que quer fazer confusão na cabeça das pessoas, né? Nós sabemos que o fermento dos fariseus era a doutrina deles. O fermento era a doutrina deles. Por que era a doutrina? Porque era a forma deles ensinar. Ensinava tudo errado. Tinha uma falsa doutrina, né? Não advertia o povo como era para advertir. Por isso que Jesus veio, para as pessoas não ficarem enganadas, né? Para não dizer, ninguém não me disse nada, não. Jesus veio e evangelizou o mundo daquele tempo, aquele povo lá. Quando ele foi crucificado, que ficou os discípulos continuaram a evangelização daquele tempo, né? E hoje também não é diferente, não. Hoje tem os missionários, né? Tem os pastores, tem os evangelistas, tem os diáconos, presbíteros, tem o povo que sai na rua evangelizando. Ninguém não diz que não aprendeu, que nunca ouviu falar, porque a palavra Jesus é uma palavra milenar, né? Mundial, o mundo todo, a terra toda conhece esse nome. Então, não tem desculpa nenhuma, né? Então, nós sabemos que a palavra fermento, né, é sempre usada essa palavra na Bíblia, como sentido de quê? De maldade, influência contrária à santidade, ou coisa que estraga o ambiente espiritual. Eu já vi muitos fariseus por aí, usando esse tipo de coisa. Já me topei com muitos fariseus, saduceus, muitos, mas a gente tem que sair pedindo a misericórdia do Senhor, para não deixar ser contaminada pelo fermento deles, amém? Muito bem, e aqui, no capítulo 16 de Mateus, né, o versículo 1 está dizendo assim: e chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu, porque é só para isso que eles prestavam, para tentar Jesus, para ver se Jesus encontrava alguma falha em Jesus. Mas só que quando eles viam ali um homem, né? Um homem por nome Jesus. Só que eles não sabiam que ali era o próprio Deus, né? Dentro era o Espírito de Deus. E eles não atentavam para essa coisa, achavam que aquilo ali tudo que Jesus falava, tudo era mentira. Chamavam Jesus de impostor e por aí vai. Não acreditavam nas coisas que Jesus dizia. Jesus estava advertindo. E bem aqui no capítulo 16, no versículo 6, diz assim: e Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles ficavam criticando entre si, ficavam razoando, né? Aí dizendo: é porque não nos fornecemos de pão.
Aqui Jesus ia ter um diálogo com os discípulos, porque na realidade os discípulos só pensavam em comer, vestir e calçar. Eram alguns que estavam do lado de Jesus, mas a maioria deles pensava só nisso: comer, vestir e calçar. Quando Jesus falava das coisas espirituais, eles começavam a falar das materiais. Quando Jesus disse a si mesmo, advertia acautelado do fermento dos fariseus, estava dizendo para eles terem cuidado com a doutrina dos fariseus, dos saduceus, que ensinavam o povo tudo errado. Achavam que pecar era natural do homem, então que não tinha nada, não era pecado, né? Assim que os fariseus ensinavam. Ainda tem muitos que ensinam por aí. Não, deixa a irmã, deixa ela continuar assim mesmo. Tem nada não, deixa ela assim, né? Muitos ensinam desse jeito e outras coisas mais. E aí, no versículo 8, Jesus diz assim: e Jesus, percebendo isso, disse-lhe: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Porque Jesus estava falando da doutrina dos fariseus, ele estava falando do fermento que era para botar no pão, no alimento para eles comerem. E aí teve um diálogo aqui com Jesus explicando que teve a multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E a multidão comeu, ainda sobrou 12 cestos, e Jesus estava comentando com ele sobre isso aqui, né? Lá no versículo 12, Jesus diz assim mesmo: então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão. Eles entenderam que Jesus não estava falando de fermento de pão, que fermento bota em pão, mas esse fermento aqui era o fermento dos fariseus, que estava falando da doutrina deles, que eles ensinavam tudo errado para o povo, mas da doutrina dos fariseus. Olha aí, ó, viu? Quando é que uma pessoa entende as coisas tudo errado? E assim tem muitos por aí, ensinando até hoje a doutrina, usando a doutrina dos fariseus, ensinando o povo errado, né? É desse jeito. Aí diz assim no versículo 12, no capítulo 16, o fermento dos fariseus era o quê? Era a hipocrisia e o orgulho de espiritualidade. O fermento dos fariseus. Eles eram orgulhosos. Eu sou o sacerdote, eu posso, eu faço, aquela coisa toda. Eles não tinham um pingo de humildade, não tinham um pingo de espiritualidade. A espiritualidade dele era para ensinar tudo errado para o povo. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para divertir o povo, para ninguém não ficar enganado. Foi por isso que o engano naquele tempo, lá em Jerusalém, o povo israelita andava no engano, né? Então Jesus veio para acabar com tudo isso, para ensinar uma doutrina correta, que é esta aqui, ó, a doutrina da Bíblia, né? É a Bíblia, essa é a doutrina correta. Se tiver outra doutrina por aí, não é de Jesus não, de jeito nenhum. Aí do fermento, o fermento dos fariseus era o que? A hipocrisia, o orgulho de espiritualidade, que eles não tinham um pingo de espiritualidade. Já me topei com muitos fariseus também por aí, sem nada de espiritualidade. Sabe o que era o que ele tinha? Muito era isso aqui, ó, carne. Ah, carne era muito. Já vi muitos. Já vi. Digo porque já vi. Tanto dos fariseus e dos saduceus. Sabe qual era a doutrina dos saduceus? O materialismo. As coisas materiais, esse carro aqui é meu, essa casa aqui é minha, ou meu terno novo, ou minha roupa nova. Essa que é a doutrina dos saduceus. Aumentar as coisas materiais, guardar as coisas materiais, né? Não estragar as coisas materiais, ter cuidado com as coisas materiais. E o melhor, que é as espirituais, não tinha nada de espiritualidade, nem nos fariseus, nem nos saduceus. Também Jesus advertiu sobre o fermento de Herodes, né? Porque nesse tempo tinha Herodes Antipas, que era governador da Galileia, sobre o fermento de Herodes. Quer dizer que Herodes, ele tinha a astúcia de raposa. Ele se reconciliou com Pilatos para condenar Jesus. No dia lá da confusão que prenderam Jesus. Nesse dia Herodes estava lá no templo, lá no palácio,
junto com Pilatos. Eles estavam obrigados a se reconciliaram nesse dia para poder condenar Jesus. Viu? Mas todo mundo sabia o que Herodes tinha feito. Tomou a mulher do irmão e por aí vai, né? Muito bem. Nós sabemos que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Se você for fazer um bolo e não souber botar a quantidade de fermento, estragou, não prestou, né? Acaba com tudo, destrói tudo. A mesma coisa era a doutrina dos fariseus. Não tinha um pingo de doutrina. Eles não ensinavam o que estava na escritura. Quando eles sabiam que uma coisa era verdadeira, eles saíam de fora, não ensinava, pulava para outro lado. E o povo ficava tudo, ó. Mas graças a Deus que Jesus veio. Graças a Deus, porque as coisas que Deus faz, tudo é perfeito. Amém? Muito bem. Eu já vi muitas pessoas dizer que o fermento é o evangelho, né? E a massa é a humanidade. Porque quando o fermento está ali junto com a massa, que é muito fermento, aí destrói tudo. Aí não presta de jeito nenhum. Nós sabemos também que o fermento é o erro, a falsidade da doutrina introduzida no cristianismo. E isso que os fariseus ensinavam. Por isso que Jesus disse lá no capítulo 16 de Mateus, olha aí, ó, acautelai-vos, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso é para hoje, para mim e para você. Devemos ter cuidado, né? Porque por aí está cheio de fariseus e saduceus, então devemos ter cuidado. Por isso que a gente tem que ouvir a voz do Senhor, saber se é Ele mesmo, para depois não sair aí falando coisas que não deve. Amém? Muito bem, e essa era a palavra de hoje. Que você possa ficar com essa palavra gravada na tábua do seu coração. O vídeo foi pouco, mas deu muito bem para você absorver alguma coisa. Que o fermento dos fariseus são doutrinas falsas, né? É a falsa doutrina, o fermento dos fariseus. É a doutrina, o fermento é a doutrina dos fariseus, que eles ensinavam tudo errado, que influenciava a maldade, né? A santidade contrária, né? A espiritualidade, ensinava tudo errado para o povo naquela época. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio e até hoje tem os pastores, né? Para ensinar a gente, o povo, né? E aí nós temos também o melhor de tudo que nós temos aqui, ó. Leia a Bíblia. Para você descobrir as coisas, leia. Esse aqui é o manual do bom viver. Leia, não fique sem ler a Bíblia, não. Não acompanhe só a irmã Nava na hora que ela vai fazer o vídeo, não. Na hora que você vai assistir o vídeo, não. Você tem por obrigação de ler a palavra do Senhor para não ficar enganado, para ninguém lhe enganar, não. De jeito nenhum. Amém? E nessa noite eu peço para você, desde já, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém. Amém? Muito bem. Desde já eu peço para você que assista os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, os vídeos dos nossos irmãos. Eu digo nosso porque tem os irmãos lá do Maranhão. Porque a gente tem que ajudar também as pessoas, não devemos ser egoístas. Amém? Muito bem. Fique na paz, fique na bênção. Em nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O inimigo se levanta, mas é só para cair. Amém? Muito bem. Amém.